Nós cumprimentamos a todos os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham com esse trabalho, no canal no YouTube, nas quartas-feiras, aonde nós estamos aqui postando todas as terças-feiras a partir das 3 horas da tarde. Nós agradecemos as orações dos nossos irmãos, pedimos que os irmãos possam continuar se inscrevendo aí no nosso canal, os irmãos possam continuar contribuindo nos comentários, nos ajudando a propagar o Evangelho eterno. O tema da mensagem e da atividade para esta semana, nós temos a grande ceia. Foi um momento em que Jesus estava reunido com os seus e ali surgiu uma necessidade dele trazer um ensinamento a respeito do reino dos céus. A semana passada nós trabalhamos essa mesma parábola e damos continuidade a ela aqui. Foi concluída agora na última escola bíblica dominical de uma forma extraordinária, muito bom. Então, o tema aqui que foi extraído aqui para a dinâmica, a grande ceia, nós iremos ler no livro de Lucas, no capítulo 14, verso 17, que nos diz assim a palavra do Senhor: à hora da ceia, mandou os seus servos dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado, louvado seja o nome do Senhor. E foi feito no programa Na Lâmpada para os Meus Pés, para que nós pudéssemos abordar os aspectos proféticos nesse texto. Então o pastor Josias ali, ele deu algumas orientações. Ele separou ali 3 temas. No meu aqui eu separei 4, porque me chamou muita atenção aqui de um quarto elemento, aqui de uma quarta figura que é de fundamental importância da igreja, né? Porque nós iremos falar da comunhão, então precisamos estar a par também dessa quarta abordagem aqui também. Então, em uma delas foi pedido para nós podermos abordar a respeito da hora da ceia. A hora da ceia. A hora da ceia, esta hora aqui, ela aponta para o momento profético. O momento profético do arrebatamento da igreja. Na verdade, assim, do encontro triunfal, do momento mais esperado, a hora da ceia. A hora da ceia, do preparamento dessas boldas do cordeiro, a hora da ceia, é tudo a mesma coisa. Então o texto diz que, e a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados. Então aqui a gente pode ver que esse momento, a hora da ceia, apontando o momento profético da volta de Jesus, é um momento em que a igreja deveria estar esperando. Por quê? Porque este é o momento triunfal da igreja, é o momento mais esperado do cristão fiel, daquele que aguarda sem abrir mão do profético, sem abrir mão do seu compromisso, do seu contrato para com Deus. Então, assim, nós podemos ver aqui no versículo 16 e o versículo 17. O versículo 16 diz assim: porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Então a gente vê um momento aqui em que a ceia ela está sendo preparada, ela foi anunciada. Porém, ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Então a gente vê aqui o primeiro convite, o primeiro instante em que é anunciado essa ceia. Então não foi pego de surpresa, porque assim, a partir do momento, é como antigamente, a partir do momento em que uma pessoa ela faz uma festa, principalmente naquela época, olhando na história judaica aqui, dos costumes lá de Israel,
a gente vê muito isso. Os convites não eram feitos de forma aleatória, não. Os convites eram feitos de forma minuciosa. Era escolhido por família, era escolhido por nobre, era escolhido por amigos e assim sucessivamente. Então aqui foi anunciado que uma festa seria feita. Não é diferente os costumes do mundo hoje. O mundo, quando ele vai ter uma festividade em sua cidade ou no seu estado, ou seja, onde for, eles procuram estar propagando essa notícia para que no dia da festa o ambiente esteja cheio e eles consigam vender, consigam ganhar dinheiro e tudo mais. Então ali, neste convite, o que eles fazem? Eles abordam as partes principais da festa, e nesse caso aqui, era a ceia. A ceia, aqui ela aponta exatamente a última refeição da noite. Então assim, haveria uma ceia, a Bíblia nos diz que haverá uma ceia. A grande questão é que o Senhor Jesus, ele diz assim, olha, o dia e a hora nós não sabemos, mas haverá sinal no céu, na terra e no mar. Nós temos sinais proféticos na palavra que nos afirma que a última refeição aqui, nossa, ela aconteceria, a última refeição do dia, seria exatamente no período da noite, que é o período profético, que é o período da igreja. Então nós precisamos entender que o primeiro instante, uma alerta foi dada. Jesus, quando ele vem e ele anuncia que o Pai preparou uma festa, que o Pai preparou um banquete, que o Pai selecionou os convidados, então aqui ele já está pré-avisando a respeito das bodas do Cordeiro, ou da grande ceia, que aqui, se os irmãos pegarem para analisar, lá em Mateus é a mesma história, porém são os quatro livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, conta a mesma história, tanto que os mesmos iniciam assim, Evangelho de Jesus Cristo segundo a Mateus, segundo a visão de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo a visão de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo a Marcos. Então assim, cada um deles teve a sua visão, viu Jesus, e assim eles escreveram de acordo com aquilo que eles viram, de acordo com a experiência que eles tiveram, e cada um então usou uma linguagem diferente para descrever as narrativas de Jesus Cristo. Então lá em Mateus fala do pai de família, do rei que preparou um banquete nupcial para o seu filho. Aqui em Lucas fala de uma grande ceia. Então assim, havia também no casamento um momento de ceiar, um momento de comer e de beber assentado à mesa com os convidados mais ilustres, com os convidados especiais, aqueles que faziam parte da família ou do vínculo ali de amizade, de afinidade, de amor, de carinho, de respeito, de consideração. Então a gente sabe que Jesus ele veio e deixou claro isso. Quando ele morre, os discípulos se fez notório esta mensagem, saiu pregando, falando e anunciando a respeito desse evangelho. Nós precisamos estar bem atento a isso. Então neste primeiro momento, mostra aquele momento em que é feito um contrato. Jesus, quando ele vem como homem, é como se ele estivesse assinando ali, é como se ele estivesse assinando, não, é como se ele estivesse expondo para os chamados. A Bíblia diz que muito é chamado e poucos escolhidos. Então assim, o Pai, ele elege o homem, eleitos segundo a presciência de Deus. Então, nos costumes antigos aqui, lá de Israel, o casamento, ele tinha três etapas. A primeira etapa era aquele momento em que fazia-se um contrato, onde os pais da noiva com os pais do noivo, eles assinavam um contrato. Então nós podemos ver aqui que quando o Senhor Jesus Cristo ele vem ali representando o Pai.
É tanto que ele deixa bem claro: eu estou cuidando daquilo que é do meu pai, eu vim para poder fazer a vontade do meu pai. E qual é a vontade do pai? Era que o homem, aquele que foi eleito segundo a presciência de Deus Pai, assinasse o contrato. E o contrato de quê? Um contrato de casamento. É um contrato de que nós somos peças indispensáveis para essas bodas, para essa festa de casamento. Então, no momento em que Jesus ele vem, ele nos apresenta, observe bem, ele nos apresenta, irmãos, ele nos apresenta este contrato. Nós temos hoje um contrato assinado, mas sim como, Eudes? Eu tenho um contrato assinado se eu não assinei nada, se eu não vi nada? A partir do momento que você começa a ouvir o Evangelho eterno, e você tem um entendimento de salvação e de livre e espontânea vontade, você decide descer as águas. Aqui está um contrato assinado. Então a primeira etapa do casamento dava-se no momento em que ambas as famílias sentavam, ouvia uma proposta do outro. Aqui no caso o pai, ele vinha fazer uma proposta para nós que fazemos parte da família da noiva. Ele faz-nos uma proposta e ali de livre e espontânea vontade nós aceitamos ou não, sabendo que depois do contrato assinado, o que acontece? A primeira etapa era dada com o assinamento do contrato. A segunda etapa, depois de 1 ano do contrato assinado, nos costumes de Israel, como é que funciona? O noivo, ele vinha depois de 1 ano, ele vinha na cidade da noiva, junto com seus convidados, amigos, e família. Então ele vinha na cidade da noiva no período da noite. Então ele vinha no período ali da noite e ele começava, junto com os amigos, eles começavam um desfile de luz. Então cada um com a sua luminária na mão, com a sua candeia, ou seja qual era a iluminação da época, cada um tinha a sua. Então na segunda etapa, depois de 1 ano, ele vinha junto com os seus e começava a rodear a cidade. Ali a noiva, ela observava e via que era o seu prometido, era aquele com quem ela tinha firmado um contrato, um compromisso. É tanto que era desonroso a quebra do compromisso. Então, quando quebrava-se o contrato, um preço era pago. E nós falamos sobre isso na escola bíblica dominical. Foi feita-se uma pergunta: qual é a consequência para aqueles que rejeitaram, para aqueles que quebraram o contrato? A Bíblia diz o seguinte: que aquele que lança a mão do arado, ele não pode olhar para trás. Ou seja, aquele que assina um contrato de presença, que é parte fundamental nas bodas do Cordeiro, que é responsável de estar lá neste grande dia, não pode voltar atrás. A Bíblia não engana ninguém, é muito claro isso. Uma coisa é você viver no tempo da ignorância. A Bíblia diz que haverá menos rigor, menos julgamento para Sodoma e Gomorra, para nós, a igreja de hoje. Então assim, o pastor na escola bíblica dominical, ele falou: olha, o maior sofrimento não vai ser para quem está lá fora, mas vai ser para quem estava dentro da igreja, que tinha assinado o contrato, que desceu as águas, que creu no Evangelho, e agora ele está negando o contrato, agora ele está quebrando o contrato. Então a própria Bíblia diz que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para a igreja gentílica. Então nós precisamos estar atento a isso. E o segundo momento, então, do casamento é este. É o momento atual da igreja agora, aonde Jesus ele está dando um desfile de luz, aonde ele e com os seus anjos, mais o Espírito Santo, que são irmãos, que são a própria pessoa, amigos íntimos, o profético aqui nos aponta isso.
através da história, que o momento agora de noite, nós precisamos de luz. Então, um ano depois, ele vinha, e o que acontecia? A noiva, ela saía chamando as suas criadas, saía chamando as suas amigas, saía chamando os seus vizinhos para se reunir com ela, junto com o noivo. Então o período que nós estamos vivendo agora é a segunda etapa do casamento. Nós firmamos um contrato com o Senhor. No momento em que nós descemos das águas, nós estamos confessando para o mundo, nós estamos declarando, dando uma prova de amor para com o Senhor, que nós cremos nele e que nós o recebemos como o único e suficiente Salvador, e que nós agora somos partes indispensáveis para as bodas do Cordeiro, ou para a ceia, a grande ceia do Senhor. E aqui a gente vê cada um dizendo que não é importante, que agora não vai, que não pode ir, porque é o campo, eu preciso aproveitar a vida, eu preciso aproveitar isso, eu sou tão novo, olha, eu tenho que aproveitar minha casa de praia, eu tenho que aproveitar, tudo bem, sem problema, não tem dificuldade nenhuma você quebrar o contrato, não tem, vai usufruir, vai curtir as suas coisas, só que a palavra, ela é viva e verdadeira, ela diz que haverá um juízo na quebra de contrato, e eles pedem aqui que me tenha por escusado, ou seja, que não me considere agora, neste exato momento, como peça importante das bodas. Eu não sou mais, eu não faço mais parte, eu não quero mais isso para a minha vida. Sem problema, mas haverá uma consequência. E é aí que vai ser pior, porque vai ver a igreja, o fiel, que escolheu, que viu o noivo vindo visitar, ali junto com os seus criados, junto com os seus servos, trazendo sinais, se manifestando através dos dons espirituais. Pode olhar para ver, nós estamos vivendo a segunda etapa do casamento histórico, de uma forma profética. Estamos vivendo agora com os olhos da fé, nós podemos ver algo novo aqui acontecer. Jesus está visitando a nossa cidade, que fala exatamente de cada igreja em particular, que fala exatamente da manifestação do Espírito. Luz fala da revelação de Jesus Cristo, que é dada através do Espírito Santo. A única coisa que nós devemos fazer como igreja é nos ajuntar-se a Ele e começarmos essa peregrinação, para que a terra possa sentir esse desfile de luz que está se manifestando agora, para o período do Espírito Santo. A terceira etapa do casamento e última, ela aponta para quando acontece a ceia das bodas do casamento, onde todos podiam ali desfrutar daquilo que lhe foi prometido. Então isso é uma promessa para nós, isso foi prometido para nós. Então nós hoje, como igreja, nós estamos aguardando este momento. Qual é o momento triunfal da igreja? É o momento de nós entrarmos para participar das bodas do Cordeiro. O versículo 17 aqui fala da segunda etapa. A primeira etapa foi avisado, foi feito um contrato, assinou, cada um de nós assinamos. Ninguém aqui é inocente, cada um de nós assinamos. Mas assinamos quando, Eudes? Quando nós descemos as águas, o batismo do arrependimento de pecado. E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que tudo já está preparado. Aqui a gente vê exatamente o segundo momento. O Senhor Jesus, ele continua avisando a igreja. O Espírito Santo, ele tem a incumbência de revelar a que hora nós estamos da noite. Não tem como com o Cronos nós sabermos a que hora estamos da noite, mas através do Kairos, que é o tempo de Deus, nós cremos que nós já estamos vivendo o recolher do Senhor, o chamar do Senhor: sobe aqui,
sobe aqui e nós iremos para a glória com o nosso Salvador. Então a segunda etapa é o momento em que o noivo ele vem e faz um desfile de luz. A Bíblia diz que se a igreja soubesse o poder que ela possui, ela não pararia, porque nem as portas do inferno prevalecerá contra ela. Então aqui está exatamente o sinal de que o Senhor ele paira sobre a nossa cidade, sobre a nossa igreja e sobre o nosso povo. Não estou pregando denominação, para que aí os curiosos de plantões, os que saíram da igreja cristã Maranata, não sei se estão cultuando em outras igrejas, estão aí detonando, defamando, falando mal. Não estou pregando denominação, estou pregando evangelho eterno. Amém? Para que todos possam entender e nos acompanhar no canal, sem criticar e sem ferir, principalmente a nossa denominação. Porque nós não estamos aqui ofendendo denominação de Senhor ninguém. Amém? Então, esse aqui é o segundo momento, porque agora já está preparado. Antes foi feito o anúncio que o Pai preparou uma ceia, preparou as bodas do Cordeiro, preparou uma festa. Não podemos abrir mão disso aqui, amém? A hora da ceia, o Senhor mandou o seu servo. O período que nós estamos vivendo agora é o período do Espírito Santo. A Bíblia diz que o período da noite, o período do dia foi Jesus. Ali ele é o sol da justiça, ele veio, clareou, abriu a mente, levou muitos ao conhecimento do evangelho eterno. Nós temos prova disso, os 12 apóstolos ali. Então no momento em que ele morre, escurece. Pregamos isso na mensagem passada. No momento em que Jesus ele morre na cruz do Calvário, um fenômeno acontece, tudo escurece. E aí o que acontece? No momento em que escurece, houve terremoto. E ali em seguida, quando ele ressuscita, ele visita os discípulos e diz assim: olha, não saia de Jerusalém antes que do alto seja revestido de glória. E em seguida desce o batismo com o Espírito Santo, representado pelo fogo. E aí nós sabemos que fogo é luz. É o momento em que a igreja ela clareia em meio às trevas. Então a igreja agora ela dá continuidade ao evangelho da cruz. Ao evangelho da cruz. Não podemos esquecer isso. Ao evangelho da cruz. Então este período que nós estamos vivendo agora é o período do desfile de luz. É o momento em que nós, como igreja, estamos convidando amigos, vizinhos, todos. Porque o servo falou ali para o Senhor: olha, já trouxe todos esses que o Senhor falou, mas ainda há lugar. O período da graça é bom por causa disso. Enquanto não acontecer o arrebatamento em massa, o que acontece? Haverá esperança de salvação. Jesus já está colhendo. Desci ao meu jardim e já estou colhendo as minhas flores, as minhas mirras e assim sucessivamente. O arrebatamento já está acontecendo de forma unitária. Jesus já está colhendo os seus, os bons, e levando para a eternidade. Não podemos esquecer exatamente disso. Então aqui esse é o período do Espírito Santo. É o atual e profético o qual nós estamos vivendo agora. Deus, ele passou a responsabilidade toda para o Espírito Santo através deste momento. E o Espírito Santo, ele revela a vontade de Deus através da igreja. Que igreja é essa? A igreja fiel de Cristo, aquela que assinou o contrato de estar na bodas do Cordeiro, e ela vai até a morte para poder cumprir a sua palavra, para poder não jogar por terra, para poder não sujar a sua honra com as coisas desta vida. Muitos estão negando, muitos estão quebrando o contrato, achando que a palavra de Deus não vai se cumprir, mas a Bíblia diz que há um juízo para aqueles que estão quebrando o contrato, aqueles que desceram as águas, aqueles que foram chamados para obreiro, para servo à frente, para diácono, para pastor, e que estão quebrando o contrato. Agora haverá um juízo sobre cada um de nós que quebrarmos o contrato. Isso eu falo embaixo do sangue de Jesus. Haverá um juízo para todos que estão quebrando o contrato que firmaram com o Senhor na cruz do Calvário. Amém?
Não estou aqui assustando ou assombrando ninguém. Estou pregando Evangelho eterno, Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Então aqui, outro aspecto que mandou ser abordado: quem são esses convidados? Houve o convidado. Então quem é o convidado? O convidado aqui é a igreja. É a igreja. O convite é feito para a igreja. Só que nós temos o livre arbítrio, o direito de escolha, sabendo que cada ação existe uma reação. Se você escolher cumprir com o contrato, você vai ser beneficiado com as bodas do Cordeiro ou com a grande ceia do Senhor. Se você decidiu quebrar o contrato, isso aqui eu estou falando para contratos assinados. Para contratos assinados. Aqueles que assinou o contrato com o Senhor, o julgamento deles vai ser pior do que para os que foram lá de Sodoma e Gomorra. Certo? Então assim, o convite é feito para toda a igreja. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Amigo, como é que você entrou aqui? Eu abri mão aqui daqueles convidados que não era digno e abri as portas da graça para que todos pudessem entrar, mas com uma condição: que tenha candeia, que tenha fogo, que tenha reserva e que tenha as vestes. Por que você está aqui vestido dessa forma, meu amigo? Não, é porque eu comprei um campo, não tive tempo de ir em casa vestir, é porque eu comprei uma vinha, não, é porque eu casei, então não tem conversa, não tem compromisso. Nós podemos observar na parábola das bodas, como já falamos aqui, que o Senhor, Ele tem uma bênção para a sua igreja, Ele tem uma bênção para a sua igreja. Há um requisito, irmãos, há um requisito para aqueles que foram convidados. Há um requisito. E qual é esse maior requisito? Comunhão. E o que é comunhão? Comunhão é comum acordo. Todos com a mesma mentalidade, com o mesmo objetivo. E qual é o objetivo profético para a igreja? É participar das bodas do Cordeiro. A comunhão é com quem? É com o homem? É com o pastor? Não, a comunhão é inteiramente com o Espírito Santo, porque Ele conhece a eternidade, Ele distribui o azeite, Ele distribui as vestes, Ele sabe a que hora nós estamos da noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria rapidamente, o vídeo está longo, eu queria responder aqui para o nosso irmão Gustavo, que nos acompanha, e ele fez uma pergunta a respeito: o que é viver o corpo de Cristo na prática? Irmão Gustavo, a resposta para você está no livro de Mateus, irmão Gustavo. Livro de Mateus, no capítulo 25, o versículo 35, irmão Gustavo, nos diz assim a palavra do Senhor: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedaste-me, estava nu e vestiu-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos ali lhe responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, quando te demos de comer, ou sede e te demos de beber? Irmão Gustavo, aqui mostra exatamente quando nós temos uma experiência com o Evangelho eterno, nós abrimos mão de posições e a gente começa a viver uma vida de comum acordo com o Espírito Santo. O Evangelho da cruz foi para todos, para que ninguém tivesse fome, para que ninguém tivesse sede, para que ninguém ficasse preso. A palavra diz que a nossa maior fome hoje não é a do pão da padaria, porque esse a gente consegue, junta, faz uma cesta básica ou uma coisa parecida aqui, mas o maior momento aqui é espiritual. É aquele momento
em que as prisões estão lotadas, os hospitais estão lotados de enfermos, e são poucos hoje que vivem o corpo de Cristo dessa forma. Mas a palavra nos ensina sermos assim. A palavra nos orienta sermos dessa forma, do jeito que está descrito no livro de Mateus, capítulo 25, no versículo 35. Amém? Espero que possa ter ajudado os nossos irmãos. A todos, a paz do Senhor Jesus.